gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito delicado. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo conhece pelo menos uma pessoa que tem depressão. Ou você mesmo tem uma depressão, ou conhece pessoas que têm, ou de repente tem gente dentro da casa de vocês que tem essa doença. E é bastante difícil, é complicado até para a gente cuidar, para a gente conduzir. E quem está sofrendo desse mal hoje, com certeza vai ter aqui bastante caminhos para correr atrás. Tem um médico muito profissional, um cara incrível que vai dar algumas dicas para vocês. Vale a pena a gente conferir o programa todo. E ao meu lado, o Dr. Gabriel Fay Neves. Sim, um grande olá para todos que estão nos ouvindo e vendo pela internet. É um assunto bastante delicado, né, Dr. Gabriel, esse de depressão, porque as pessoas que têm essa doença, muitas vezes, elas se recusam a fazer o tratamento. A questão bastante delicada que eu percebi quando eu estava fazendo essa matéria é que a família também não sabe como conduzir esse problema dentro de casa. Então eu pensei, eu vou fazer um programa onde a gente vai falar de uma maneira bastante fácil, simples, para que as pessoas pudessem ser ajudadas. Para começar, eu percebi que hoje em dia é difícil a gente poder se permitir ter tristeza. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Porque tudo está muito confuso. Eu fico triste, logo estou deprimido. E depressão é doença, tristeza não. Como é que funciona isso? Hoje está tendo uma confusão muito grande no que é patológico, o que seria doente, o que não seria doente. A depressão é um estado prolongado de alteração do humor, onde o humor está para baixo, deprimido. Uhum. E a questão da tristeza, você tem um motivacional mais claro, que dura menos tempo. Isso é dependendo do assunto. Por exemplo, o luto, que é um tipo de patologia, pode se tornar uma patologia ou não, ele pode durar mais. Por exemplo, perder uma mãe, um pai, é comum você ficar 6 meses, um pouco entristecido, sim. Até a ordem natural seria perder primeiro o pai, a mãe, então você aceita até um pouco melhor. Imagina. Agora, perder um filho parece que realmente alterou a ordem natural das coisas. Então você tem até em torno de 1 ano, é aceitável você estar mais triste, mas continuar conseguindo fazer o que você tem que fazer. A depressão inclui alteração do humor num estado grave, onde você já não consegue mais fazer o que tem que fazer. Então você tem mais problemas, está causando problema no teu dia a dia. O luto, lógico, nos primeiros dias você não vai conseguir fazer alguma coisa, você perdeu algo importante, perdeu um emprego, perdeu um namoro, alguma coisa do gênero, você vai passar alguns dias maus, mas logo depois você já consegue fazer alguma coisa. A depressão você não consegue, a depressão mais grave. Então, tem uma alteração do humor. Quantos dias começa a caracterizar a doença? Porque você me falou, um luto pode demorar 6 meses e tal. Mas quando que eu posso perceber assim, estou doente ou alguém que está ao meu lado está doente, já está com depressão e precisa ser tratado? Os critérios para depressão, para diagnóstico da depressão, além de incluir o tempo, tem que ser maior que algumas semanas, ele tem que ter alteração da capacidade de você fazer algumas coisas. E aí tem outros critérios, vai alterar o apetite para mais ou para menos, vai alterar o sono para mais ou para menos. São vários outros critérios juntos, é um conjunto de problemas que caracteriza a depressão ou não. Não é só estar triste. Aquela pessoa fica chorando do nada, aí não tenho nada, começa a chorar. Essa pessoa já é uma pessoa deprimida, não é? Isso é um dos critérios para a depressão, é você ter a labilidade emocional, que é facilmente você ficar emocionada, chorar por pouca coisa, responder de uma forma muito sensível a qualquer problema. Porque o normal é você, um problema muito grande, você responde de uma forma mais expressiva. Um problema menor, você responde de uma forma menor. No processo depressivo, você acaba respondendo da mesma forma para qualquer problema, não importa se ele é grande ou pequeno. Acaba te abalando muito. Isso é um dos critérios para a depressão. Qual a faixa etária que costuma ter mais essa doença? Olha, hoje não tem faixa etária. Começa desde a criança, na pequena, a infância, até a senilidade, até o idoso aí com seus 80, 90, 100 anos. Hoje temos algumas pessoas com 100 anos. Mas hoje o grosso seria em torno da casa dos 20 aos 50, em média. E sendo um predomínio nas mulheres. Isso que eu ia te perguntar, e mais acima mulheres, dos 30 anos. Por que mais mulheres? Isso não tem uma explicação, é estatística, é o que se vê que acontece. Eu achei que fosse alguma coisa física. Tem a questão hormonal, tem alguns problemas que explicam, mas não explicam por completo. Por exemplo, as mulheres têm mais problemas de tireoide.
É uma das causas de depressão, é um problema orgânico que causa depressão. A depressão nem sempre tem explicação, mas muitas vezes tem explicação. Uma anemia grave pode dar processo depressivo, pode ter sintomas depressivos. O problema que mais de tireoide, pode desencadear a depressão? por exemplo, tireoide é muito comum. Mulher sempre tem que pesquisar tireoide, anemia, são problemas básicos. E aí tem doenças mais raras que também podem dar sintomas depressivos, como doença de Cushing, que é uma alteração hormonal. Cushing. É uma doença hormonal que você tem alteração nas glândulas suprarrenais. Aí você produz muito hormônios corticoides e aí dá alteração hormonal também. E a alteração hormonal é o principal dela, mas pode dar alteração do humor. Quando a pessoa chega lá no teu consultório, como é que você faz o diagnóstico? Você pede para saber se tem todas essas doenças aí? Olha, não é da primeira... Como que é feita a avaliação? Não é na primeira vez que você tem um diagnóstico com certeza. Muitas vezes tem que pedir exame físico, exame laboratorial, às vezes exame de imagem, tomografia e outras coisas, por alguma suspeita. Mas também muito da conversa. A anamnese é conversar e escutar. Tem que escutar bastante a pessoa. Não tem como fazer uma consulta de 5 minutos, não existe. É em torno de meia hora, 1 hora cada consulta. E depende de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de falar mais, outras falam menos. Mas é demorado, muitas vezes demora 2, 3, 4, 5 vezes, meses às vezes, para ter um diagnóstico correto. A psiquiatria tem muitos diagnósticos, não são 1, 2, 3 diagnósticos. E são até mais difíceis, né? Para você diagnosticar e acertar logo de cara o que a pessoa tem. Você me falou agora há pouco que as crianças também são bastante atingidas pela depressão. No caso, tem crianças que estão às vezes acima do peso, vão para o colégio, vão para a escola e os amiguinhos começam a tirar sarro, né? Ah, gordinho, gordinha e tal, que é o chamado bullying. Isso pode desencadear uma depressão? Os pais devem ficar atentos a essas crianças? Sim, tem que ter uma atenção para ela. Por que ela está engordando primeiro? Sim. O próprio engordar pode ser um dos sintomas depressivos. Não significa que é depressivo ou não, mas pode ser um dos sintomas. E que também pode levar a desencadear, porque acaba sendo uma patologia, a obesidade, que traz inúmeros problemas físicos e orgânicos. Mas o próprio bullying, que acaba a criança sofrendo com toda essa questão de ser satirizada, de ter o problema na escola, e ela acabar desenvolvendo alguns sintomas depressivos. E o que os pais devem ficar atentos nesse momento? Como é que um pai vai saber assim, poxa, meu filho pode ser que ele esteja com depressão? Porque às vezes é difícil você ver o filho tão normal dentro de casa e só no colégio ele tem esses problemas. Como é que um pai pode saber se esse filho está ou não com depressão, se ele precisa de ajuda? É uma alteração do comportamento, ele veio como um todo. Lógico, o pai tem que ter uma atenção ao filho para perceber as sutilezas. Está ficando mais agressivo, está ficando mais retraído, alguma coisa está alterando. Ele vai ter que ter alterações realmente para ser condizente com depressão. Sim. Então, ou ele fica mais agressivo, ele está se retraindo mais no quarto dele, não sai. Não é só, às vezes é uma fase, adolescência ou não, mas tem que prestar atenção, ver o que está causando essa alteração no comportamento. Qual o tratamento para depressão? Em geral, a depressão são 3 pilares, basicamente. A pessoa aceitar que tem um processo depressivo e ela alterar o que ela faz da vida dela, porque é um somatório para ela ficar deprimida, são várias coisas que estão acontecendo. Então ela tem que alterar algumas coisas que está fazendo da vida dela. A terapêutica tem um medicamento e tem a psicoterapia. Isso pode ser feito tanto pelo psiquiatra quanto pela psicóloga, a parte da psicoterapia. E a parte medicamentosa só pelo psiquiatra. Sei. E existe o depressivo teimoso, que é o pior depressivo que tem, não é? Vai ao médico, o médico indica o remédio e ele não toma. Como é que pode fazer um tratamento, como é que pode enfiar na cabeça desse depressivo que ele precisa tomar os remédios? Porque eu conheço um monte de pessoas, antes de fazer essa matéria, eu conversei com várias pessoas, algumas delas tinham depressão. E muitas delas param de tomar o remédio por conta própria. E é óbvio que vai desencadear uma coisa às vezes até maior, vai ficar deprimido. Como agir nessa situação? A família, como deve agir? Porque às vezes, muitos dos casos, as pessoas podem até cometer suicídio quando param de tomar esses remédios. Porque a depressão pode levar ao suicídio, né? Sim, é a alteração do humor tão grave, é uma desesperança tão grande, a pessoa se sente tão angustiada, ansiosa. E não tem esperança nenhuma que vá melhorar aquilo, que ela pode cometer suicídio. Nem todo suicídio é depressivo, mas uma grande parte é.
E em geral porque já passou inúmeras vezes, grande parte dos depressivos passaram por psiquiatra, por psicólogo e acabaram ainda cometendo suicídio. Mas se você olhar o tratamento dele como um todo, tirar uma grande foto, fazer um filme do tratamento que ele fez, muitas vezes ele abandonou, se sentiu melhor, parou, tinha um sentimento, algumas pessoas dando conselhos errados, dizendo, você tem que ser mais forte, você tem que aceitar que você é assim. São conselhos que dá pra dizer, vulgo conselhos de boteco. Sim, toma um banho, faça uma bela maquiagem, sai de casa. A pessoa é deprimida, ela vai Sim, ficar ela pior. não tem energia, é uma coisa maior que ela. Porque se todo mundo pudesse escolher, todo mundo era muito alegre, contente com a vida e continuaria. Até é interessante você ter falado do feliz, porque são alguns conceitos do português, não são nem conceitos de psiquiatria, nem de medicina. A felicidade é um estado de espírito. Quando você é feliz, você é feliz. Sim. Não importa o que acontece. Até onde se sabe, só Jesus disse que era feliz. E tinha relato fidedigno que era feliz. Ele tem uma passagem, não sou lá tão católico assim para dizer exatamente a passagem da Bíblia, mas ele dizia que em algum momento que ele não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça no deserto, mas mesmo assim ele era feliz, porque ele tinha um estado de felicidade. O que nós temos é alegria, contentamento. Contentamento também já é algo um pouco mais elaborado. Para você ter contentamento com as coisas, você já tem que ter um certo desenvolvimento. A alegria é fugaz. Eu comprei um carro, estou alegre. Nossa. Mas se eu for sempre depositar a minha alegria, o meu contentamento em bens materiais, eu nunca vou ter um real contentamento, uma felicidade. Porque mesmo que eu compre o melhor carro do mundo hoje, amanhã tem outro melhor. O meu já está velho, alguém compra um novo. Então eu nunca terei o melhor. Nunca. Então, se eu depositar só em bens materiais, eu vou continuar correndo atrás e nunca terei nada. Sem contar que a pessoa que faz isso é um invejoso. Né? Porque uma pessoa fica depositando só eu quero o outro, eu quero o melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai mesmo ser feliz nunca, né? Sim. Precisa de tratamento sério e rápido. Você me falou no começo dessa resposta tua sobre religião. A religião ajuda a pessoa a sair da depressão? Pegando friamente a estatística, sem nenhum outro viés. Tem alguns fatores protetores para a depressão. Sim. A religião é um deles, o casamento é outro. O casamento? O casamento. O casamento afunda a pessoa na depressão. Não, por incrível que pareça, o casamento protege da depressão. Hoje todo mundo tem um viés do casamento que seria algo que prende tudo. Mas as pessoas, principalmente depois de uma certa idade, estamos falando aí mais de 40 anos, as casadas têm menos depressão do que as solteiras. E quem tem filhos tem menos ainda. Nossa, eu achei que as mães estavam enlouquecidas, malucas, as esposas estavam neuróticas e estava todo mundo indo para o caminho do psiquiatra. Falando em caminho de psiquiatra, ainda existe muita rejeição, ainda não existe uma aceitação muito grande da pessoa, eu vou ao psiquiatra. Psiquiatra ainda muitas pessoas relacionam, isso aí é coisa de maluco, eu não estou maluca, só estou deprimida. É o rótulo desde sempre. A psiquiatria ganhou esse nome como psiquiatria em 1800 e alguma coisa, se não me falha a memória, 1808. O termo psiquiatria significa médico da alma. Então, claramente, nessa época já sabiam que não era do corpo o problema. Como até hoje não existe nenhum exame de laboratório, você não tem como tirar sangue, não tem como fazer um exame de ressonância, né? Ou eletroencefalograma, ou tomografia, nada que você possa pensar, que vai ter lá, vai dizer, olha, você é depressivo, ou é bipolar, ou é esquizofrênico. Não existe. É um problema que realmente é a parte do corpo. Vem da mente, do cérebro, o espírito, porque a psiquiatria vem a alma e espírito é basicamente a mesma tradução. O termo vem do grego e alma e espírito em grego é basicamente a mesma coisa. Então já é um certo diferencial do que seria a psiquiatria. E tem essa ideia que é só para malucos. Mas o que é o maluco? É um termo muito abrangente, que virou um xingamento. A maioria dos diagnósticos de psiquiatria, eles vão mudando de nome com o tempo porque viram xingamentos. Por exemplo, para citar 3, idiota e imbecil eram termos psiquiátricos, são de critérios de diagnóstico de psiquiatria, que de tanto ser usado como xingamento tiveram que ser abandonados. Então, todos os termos que acabam usando a psiquiatria acabam virando pejorativos. Hoje, o que substitui o idiota e o imbecil é o retardo mental, é o retardado. Também virou um xingamento. Então,
cada vez mais vai tendo um estigma contra as doenças psiquiátricas. E muitas pessoas acham que insônia, a ansiedade não é do psiquiatra, tem que ir no neurologista ou outro médico, ou é nada, ou é frescura, e quando são da psiquiatria. Um termo bem simples para dizer o que é psiquiatria e o que é da neurologia, que às vezes se confundem um pouco, tudo que não tiver substrato orgânico é da psiquiatria. Se descobrir um substrato orgânico, vira da neurologia. Ah, é? A convulsão era da psiquiatria, até algum tempo atrás. Descobriram que era uma alteração eletrofísica no cérebro que causava convulsão, com focos de irritação. Descobriram, virou da neurologia. Ah, meu pai. A demência descobriram era da neurologia, o que não descobriram até hoje é da psiquiatria. Me fala uma coisa, o que você deixava de recado para as pessoas que estão deprimidas e depois um pouco para as pessoas que convivem com os deprimidos? Quais são as suas dicas para essas pessoas? O deprimido, toda vez que ele tiver uma ideia que ele esteja deprimido, que esteja bastante tempo já alterado e que esteja causando bastante problema para ele, os sintomas que ele sente, o ideal seria procurar realmente um médico. Pode começar primeiro com um médico clínico, um médico da família, mas que tivesse essa atenção para ir para um médico psiquiatra, que até para ele ficar com a consciência tranquila. Se ele acaba passando por uma consulta que não é nada de diferente, é um médico como outro médico, que estudou um pouco mais e estudou essa parte da medicina. Que ele passe e fique tranquilo. Se não for nada, for algo mais básico, ele passou e ele está tranquilo e não vai ter problema nenhum. É igual você suspeitar que está com uma gripe ou algo mais problemático, uma pneumonia talvez, você vai num médico mais especializado. Só isso, é coisa básica, nada demais. Então, pode ir tranquilamente no psiquiatra, a gente sem preconceito nenhum, show preconceito, até porque se você precisa de ajuda, vai lá e seja ajudado para ser feliz. Sim. A gente está aqui na vida para ser feliz. Mesmo não sendo filho do homem, e que ele era feliz porque sabia que era o filho do homem, a gente pode procurar a nossa felicidade. Se não está legal, você ficou muito tempo em casa, está prejudicando o trabalho, está prejudicando o casamento, ou seja lá o que for, procura um médico. Vai ser mais fácil, mais tranquilo, eu acho que todo mundo vai conseguir viver melhor e ter mais paz. Dr. Gabriel, muito obrigada. Espero contar com você novamente aqui no programa. São muitos assuntos, principalmente ligados à psiquiatria, que não é coisa de doido, de maluco, tá? Coisa de todos nós. Aliás, todos nós somos meio malucos, né? Então eu gostaria que você voltasse outras vezes para que a gente conversasse muito mais sobre outros assuntos. E se você que está nos assistindo agora tiver perguntas para fazer para o Dr. Gabriel, deixa aqui embaixo, pode falar com a gente, ele retorna ao nosso programa e vai responder todas elas, ok? E se tiver sugestão também, deixa aqui embaixo no nosso canal e a gente vai tentar responder a todas elas da melhor maneira possível. Muito obrigada, quer deixar alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos. E só para dar o último detalhe, não tem nenhum sintoma da psiquiatria que uma pessoa normal não tenha. A única diferença é a quantidade. Então todos nós temos um pouco. Então, gente, é isso aí. Um beijo grande para vocês e a gente se vê daqui uns dias.